Olá, gente, muito prazer. Meu nome é Amanda. Eu vou dar continuidade no módulo 2, partindo da aula 6. Vocês viram nas primeiras aulas mais os conceitos, a introdução de variáveis, entrada e saída, tudo isso. Dando continuidade, a gente vai ver agora os operadores e as estruturas condicionais, sim e se não. Pois então, a gente parte do pressuposto de um problema, né? A gente está dando mais complexidade ao programa. Então, para dar essa complexidade, ele precisa decidir algo. E com isso, a gente se pergunta: como um programa sabe se você digitou a senha certa, ou como verifica se um aluno passou de ano, como ele vai verificar e classificar aquele aluno, se ele tirou uma nota 5, uma nota 6, uma nota 7. E aí, a partir dessa nota, vai ter uma classificação de cada um. Se ele tirou 6, ele vai ser reprovado, se ele tirar mais de 7, ele vai ser aprovado. E assim como um programa também, quando você está dando um login em uma conta de suas redes sociais ou no e-mail ou qualquer coisa que você precisa fazer um login, ele precisa verificar se a sua senha está certa para dar continuidade ao programa. Para isso, a gente usa as condições, né? E elas controlam o fluxo do programa e como eles eh, dão continuidade ao programa. Para isso, sugiro os operadores relacionais. Os operadores relacionais, eles são símbolos usados na linguagem de programação para comparar dois valores. Desses valores vai surgir resultados. Desses resultados você vai ver se é verdadeiro ou falso aquela expressão. Nessa tabela aqui, a gente mostra quais são os nossos operadores e se assemelha muito aos matemáticos também que a gente usa quando está fazendo operações da matemática, né? Soma ou está comparando dois valores. E aqui a gente tem o maior que ele compara dois valores, né? Aqui no caso é o 5 é maior que 3. Se o 5 for maior que 3, ele vai voltar um valor verdadeiro. E se fosse ao contrário, ele ia retornar falso. E aí a gente tem o menor que, e aqui que fica diferente do que a gente usa na matemática, né? Que a gente vai usar o maior e o igual. E aí vai fazer a comparação, se for maior igual ou menor igual. E um detalhe aqui na igualdade, porque às vezes a gente pode confundir com o que a gente usa na matemática, só que quando a gente usa só apenas uma igualdade, essa igualdade vai agregar aquele valor à variável. Então, cuidado com isso aqui, principalmente porque a gente tem que usar os dois. E também temos o diferente, né, que é o ponto de exclamação e o igual. E aí, como eu sempre falo, ele vai retornar um valor, ou vai ser verdadeiro ou vai ser falso, dependendo da expressão que você colocar no programa. E aí a gente parte para os operadores lógicos, né? Os operadores lógicos eles são usados para combinar ou inverter condições. As condições que a gente colocou anteriormente, ele vai ter o verdadeiro, só que vai ser mais de uma, vai ser uma junção para a gente ter mais expressões dentro do programa. E com isso, eles vão retornar também o valor de verdadeiro ou falso, e aí ele permite criar testes mais complexos, unindo várias comparações. A gente tem o o ou não. E aqui no próximo slide, né, a gente sabe o significado de cada um, né? O operador e, ele é usado para a gente usar para que todas as expressões sejam verdadeiras e se for todas verdadeiras, você vai ter que vai, no caso, vai ser utilizado aquele bloco de código. E no caso o ou, tem que ser uma das condições verdadeiras. Se apenas uma delas forem verdadeiras, o código vai ser executado. E o não, ele inverte o valor lógico. Então, aqui a gente tem o exemplo, né? Por exemplo, idade maior ou igual a 18 e você tem que ter CNH. Essas duas condições têm que ser verdadeiras para você poder dirigir. E na opção do ou, aqui a gente tem a ideia da pessoa ser aprovada, que ela ia ter uma nota maior ou igual a 7 e uma nota extra maior ou igual a 2. E no último exemplo, a gente tem não tem CNH. Se a pessoa tiver CNH e for verdadeiro o valor lógico, o não vai inverter esse valor. E assim continuidamente. Se você quiser fazer, tipo, se fosse tem CNH, se fosse valor falso e colocasse o não, ele ia inverter para o verdadeiro. Partindo disso, a gente tem um pequeno exemplo aqui para vocês começarem a entender. E aí vocês usam na sua versão do Visual G ou no Portugal Web Studio.
Aqui tem a programa função início, ele declara uma variável A inteiro, que é igual a 10, uma variável B igual a 5, e aqui na próxima linha ele vai dar a saída, se vai ser verdadeiro ou falso, e aí vai comparar. 10 é maior que 5? Se 10 for maior que 5, vai sair verdadeiro, e se não for, vai sair falso. Mas no caso aqui, eh, vai sair verdadeiro, porque 10 é maior que 5. E aí a gente parte para por que tomar decisões é tão importante. E aí eu trago aqui 3 situações, né, que do mundo real, e aí você pensa como seria. Por exemplo, é um semáforo que decide abrir ou fechar. A gente está no mundo real, está ali no trânsito, se você tem 3 opções no caso, né, a luz vermelha, a luz amarela e a luz verde. Sempre que um semáforo está com a luz vermelha, por exemplo, numa rotatória, e ali tá muitos sinais, e aí você fecha ou abre. Aquilo ali está dando uma organização no trânsito para evitar, possíveis, acidentes de trânsito, e com isso a gente passa para o programa também, porque às vezes o programa pode bugar, às vezes o programa você tem que ter uma tomada de decisões certas para que aquele programa funcione do jeito correto. Aí o outro exemplo seria do caixa eletrônico, né, que autoriza ou nega saque. Por exemplo, nas questões que a gente colocou anterior, que botou pode até ser simples, mas, por exemplo, se ele tem R$ 500 de saldo e você quer sacar R$ 600, se a tomada de decisão ali se comparar e fosse falso, e daria um problema tanto para o banco quanto a pessoa que estaria fazendo esse saque. Por isso que quando a gente aperta lá e você digita um valor maior do que o seu saldo, dá negado. E o nosso login das redes sociais, né, que você não pode, tem que estar correto, porque as pessoas podem entrar nas suas contas e dar algum erro, né, e roubar seus dados, fotos e etcétera. Então, para que servem essas condições ao final de tudo, né? Elas são instruções que permitem ao programa tomar decisões com base em comparações e testes lógicos e controlar o fluxo de execução do programa. Aqui do ladinho a gente tem um fluxograma, né, de como funciona isso, e aí ele está fazendo uma comparação se A é maior que B. Se A for maior que B, ele vai tomar um caminho, e se ele for verdadeiro, vai tomar outro. E ao final de tudo, isso tem que chegar ao fim do programa. E ele só vai executar esse bloco de comando se a condição for verdadeira, no caso do lado direito, e se ela for falsa, ele vai executar do lado esquerdo. E aqui a gente tem algumas estruturas, né, de condição. A primeira é se. Então, se você puder pausar agora o vídeo e abrir a página do Portugal Web Studio, você coloca esse código para você testar. E aqui basicamente você digita a sua idade, né? Coloca o comando escreva, ele vai ler essa idade, e se a idade for maior ou igual a 18, vai dizer que é maior de idade. É uma comparação simples, mas você vai entendendo a lógica de como é que funciona a nossa lógica de programação, obviamente, e como você deve aprender o básico para poder ir para programas mais complexos. E aí a gente tem a estrutura se não. Nesse caso aqui é mais ou menos do exemplo do slide passado, só que aqui você teria uma outra condição que seria o se não. Por exemplo, você digitou a idade, né? E aí, se a idade for menor que 18, ele vai para outra estrutura de código, né? Para essa outra parte aqui do código, e vai escrever menor de idade. Mas se ele escrever um maior que 18, vai falar que ele é maior de idade. E aí vai se complicando, né? E aí aqui tem um outro programa, né? Que é do sistema de notas que eu dei o exemplo lá no início da aula, que aí a gente fala, a pessoa digita a nota do aluno, e aí se for maior ou igual a 7, ele vai ser aprovado. Se ele tiver entre 6 e 7, ele vai para recuperação, para fazer uma, uma prova de recuperação, obviamente. E se ele tiver menor que 6, ele vai sair como reprovado. Então, você vê que tem blocos em blocos, e a partir dessas condições, se elas forem verdadeiras, elas vão entrar numa linha de comando. Senão, ela pula para aquela outra condição para ver se ela é verdadeira ou não e vai executar aquele bloco do programa, e sucessivamente. E a gente chega na conclusão dessa aula, né?
A gente aprendeu sobre os operadores relacionais, a comparar os valores, as estruturas sim e se não, que dão inteligência ao programa para tomar decisões. E é claro, e assim você aprende mais a programar e tem um senso de lógica de programação maior. E na próxima aula a gente vai entender sobre os laços de repetição. Por hoje o assunto é só, porém temos uma pequena atividade que vai, ser disponibilizada no Classroom. Vocês façam, onde vocês puderem, no Visual G ou no Portugal, e até a próxima aula.